Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. E eu quero ler com você a partir do verso 23 até o verso de número 31. Nessa noite, nossa palavra será sobre oração. Uma oração poderosa em tempos de desafios. Uma oração que eu creio que nós podemos aprender, podemos ser lembrados, podemos ser trabalhados para exercitar e vivenciar na nossa vida. Uma oração poderosa em tempos de desafios. Atos 4, a partir do verso 23. Todos acharam, amém? Palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quero convidar você a fechar um pouco os teus olhos, baixar um pouco a sua fronte. Eu gostaria de convidar você a orar pedindo a Deus que falasse ao teu coração, que ministrasse a você algo que só pode vir do Senhor. As palavras, a pregação, é o anúncio, é a proclame da palavra do Senhor. Mas nessa noite, que nós sejamos de fato impactados com um compromisso renovado de dizer: Senhor, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher de oração na tua presença. Eu quero ser alguém que diante desse tempo que eu vivo, eu possa erguer a minha voz e fazer de fato diferença aonde eu estiver. Nosso Deus, nós rogamos a tua bênção sobre nós nessa hora. Que no nome santo de Jesus, o Senhor de fato sonde o nosso coração e a nossa mente. O Senhor nos ajude, Pai, a ser trabalhados pelo Senhor mesmo. Que o Senhor nos conduza, Pai, numa caminhada pela tua palavra. E, Senhor, ao final desse tempo de meditação, de palavra, que o Senhor, ó Deus, nos dirija a um firme compromisso, um propósito, Pai, de te buscar ainda mais, de estar na tua presença, Senhor Deus, de uma forma que talvez nós já tenhamos vivido, mas, ó Deus, que seja algo novo, um tempo novo na nossa caminhada. Eu oro te pedindo, ó Deus, que o Senhor, por misericórdia e por graça, o Senhor nos ajude a ser renovados pela tua palavra. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, quando falamos de oração nesse nosso tempo, uma das situações mais comuns na vida do crente e das igrejas é a gente ter aquela sensação enganosa de que a gente sabe o que é orar, uma sensação enganosa de que, como a gente tem linha direta com Deus, o Wi-Fi já estava inventado muito antes de que você conhecesse qualquer coisa de eletrônica.
porque desde sempre o homem pôde se relacionar e falar com o Senhor. Mas a sensação é de que, como a gente tem isso tão à nossa mão, tão facilmente, tão acessível, nós vamos nos tornando cada vez mais relapsos. Nós vamos nos tornando cada vez mais distantes do propósito da oração. Como eu oro e falo aonde eu quiser, a hora que eu quiser, muitas vezes eu vou deixando para dizer, não, no momento eu faço isso com mais diligência, com mais disciplina, com mais coragem talvez, e normalmente a gente se pega orando em momentos de perigo, em momentos que a gente sabe que está sendo desafiado, e a gente perde, irmãos, talvez a melhor das sensações, que é aquele momento de intimidade, de comunhão, de satisfação, que normalmente a gente acaba buscando em tantas outras coisas e se esquece que é o Senhor que é a verdadeira fonte do nosso bem, do nosso caminhar, da nossa alegria, da nossa vitória. O texto que nós estamos trabalhando, irmãos, está imerso numa situação de perseguição. Está imerso num momento em que a igreja do Senhor, embora estivesse experimentando a novidade da presença contínua do Espírito Santo, a novidade de ver muitos convertendo-se à palavra, a Jesus Cristo, essa igreja, não obstante haver tantas coisas grandes, ela também experimenta a reação, a maldade, ela experimenta a retaliação do nosso inimigo, que é o inimigo desde o início, através dos religiosos daqueles dias, através de pessoas que não compreendiam a palavra do Senhor e muitas vezes se levantavam contra a igreja, e também do próprio império que governava aquele povo naqueles dias. Uma igreja que via o seu crescimento, via os seus avanços, mas também via os desafios muito presentes, muito próximos a eles. Será que nos nossos dias é diferente, irmãos? Será que nesses nossos dias, enquanto nós vemos o mundo caminhando de uma forma que cada vez mais a gente é surpreso ou surpreendido por as inovações, pelo novo linguajar, pelas situações que nos são impostas, às vezes por uma maneira que a gente fica pensando assim, mas por que isso? Há necessidade disso? Mas continuamente há um levante contra o nome do Senhor, contra você ter a confissão de que crê no Deus Todo-Poderoso e na salvação em Jesus Cristo. E eu creio, irmãos, que vale muito a pena nós olharmos para esse texto e aprendermos sobre uma oração que de fato traz resultados muito poderosos para aqueles dias e para os nossos dias. Como nós dissemos, irmãos, se você olhar no início do capítulo, Pedro e João são presos por conta de um milagre que havia acontecido. Deus os usou para que eles pudessem então levantar uma pessoa que, coxo há muitos anos, esmolava na porta do templo. Por conta do milagre, Pedro tem autoridade para falar, João tem autoridade para falar, e no início do capítulo 4 você vai ver que eles estão falando, anunciando as grandezas do Senhor Jesus, quando os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus ressentidos, levam-nos para a prisão. E assim, irmãos, Pedro e João são colocados perante o sinédrio, ali são interrogados, são ameaçados e são proibidos de falarem o nome de Jesus. Eles então, com a intrepidez e também aquele povo maravilhado exercendo uma pressão sobre os religiosos daquele momento, eles são soltos, são ameaçados novamente, e quando nós chegamos então no verso de número 22, nós vamos vendo a grandeza do que aconteceu. Um homem que mais de 40 anos tinha e um milagre poderoso aconteceu, e agora eles soltos, verso 23, procuram os irmãos e lhes contam as coisas que haviam dito os sacerdotes e os anciãos. A partir daí, irmãos, nós vamos vendo a reação
de um grupo, de uma parte poderosa da igreja do Senhor. Se você observar os acontecimentos anteriores, a igreja do Senhor havia crescido a quase 5.000 homens. Ou seja, possivelmente cerca de 10.000 pessoas já haviam dentro daquele grupo de cristãos. Quando você lê no verso 24 a expressão unânimes, é difícil nós pensarmos que nessa multidão houvesse um coração para que todos orassem como um único homem. E a questão então é que Pedro e João poderiam ter procurado aqui aquele grupo mais próximo deles. Talvez aqueles 120 que se reuniam no cenáculo antes da descida do Espírito Santo. Talvez um grupo um pouco maior. Isso não é tão importante, mas uma questão é que o grupo que toma pé dessas notícias, dessas informações, eles unanimemente levantam a voz ao Senhor para orarem. Se você prestar atenção, já adiantando um pouco o texto, eles não oram nem mesmo agradecendo porque aqueles 2 irmãos foram libertos da prisão. Eles não oram levantando a sua voz a Deus, dizendo algo sobre o livramento, sobre a questão deles terem sido ameaçados, mas foram livrados. Eles não oram dizendo, Senhor, obrigado, porque agora esses 2 irmãos estão aqui. Ao contrário, eles vão fazer uma oração agora, clamando ao Senhor que haja ainda mais. Eles vão levantar a voz ao Senhor, pedindo de fato que Deus trabalhe de uma forma que eles não apenas continuem vendo o poder do Senhor, mas eles sejam edificados para agirem diante da sociedade em que eles estavam. Algumas coisas, irmãos, antes de nós entrarmos na oração propriamente dita, para que possamos aprender, é que essa é uma fórmula de oração que aquele grupo aprendeu a orar. Não era uma oração no sentido de que eles se levantaram e começaram a falar coisas somente do seu coração, somente daquele momento. Mas eu quero mostrar a você que era uma fórmula judaica de se orar, era uma fórmula de oração que já fora feita antes e registrada. E isso vai corroborar com o que nós ouvimos hoje pela manhã na palavra e sendo exposta, de que a palavra do Senhor, ela é útil, ela é eficaz, ela nos ajuda a caminharmos e rompermos com as dificuldades que se levantam contra nós. E essa oração que nós vamos trabalhar, ela já fora feita antes, ela já fora declarada por um grande rei. E eu quero que você veja isso comigo, marcando esse texto e abrindo a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 37, nós vamos ler dos versos 14 a 20. O rei Ezequias recebera cartas de ameaça contra o seu reino. Ao receber a carta, Ezequias então vai até a casa do Senhor. O texto que você abre agora diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que era o inimigo, o rei inimigo, as quais ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso as destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. Se você parar e ler as duas orações, você vai ver que elas são muito parecidas. Elas contêm basicamente, irmãos, situações que eu e você devemos aprender para exercitarmos, vivenciarmos e cada vez mais experimentarmos a ação poderosa do Senhor. Quero então, voltando para o texto de Atos dos Apóstolos, trabalhar com você, querido irmão, pelo menos 4 situações, 4 partes que são composição de uma oração poderosa
na nossa caminhada. Os versos 24 a 26, irmãos, vão nos mostrar que se queremos de fato falar ao Senhor e obter graça, obter poder diante dos nossos desafios e lutas, a primeira questão, irmãos, é aprendermos a adorar o nosso Senhor. Olhe para o seu texto, porque os crentes, recebendo Pedro e João, quando erguem a sua voz, eles dizem ao Senhor: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o Senhor que é Deus, o Senhor que reina, o Senhor que governa. Quando nós olhamos, irmãos, para essa fórmula, para esse tipo de palavra, muitas vezes, irmãos, nós não percebemos, mas o que está aqui sendo exposto é que eles não estavam erguendo a sua voz para colocar diante de Deus o seu medo, o seu receio. Mas eles estavam se colocando diante do Senhor, entendendo o quão grande é o Senhor, o quão poderoso é o Senhor. Eu posso afirmar para os irmãos que as orações que nós lemos na palavra do Senhor, elas são poderosas, porque em todas elas, irmãos, nós vamos identificar que a primeira questão não é o meu problema, não é o desafio, não é o meu sonho, não é o meu projeto, mas é nós entendermos que há um Deus que governa todas as coisas, em todos os lugares, em todos os tempos, um Deus que é de fato Senhor sobre tudo e todos. Se você se lembrar das palavras que Jesus ensinou, falando da oração que os crentes deveriam aprender em Mateus capítulo 6, Jesus inicia aquelas palavras dizendo para aqueles irmãos, para que eles aprendessem a orar, trazendo a adoração ao seu coração, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, que está sobre tudo, sobre todos. O Senhor que tem o seu lugar, não numa habitação física, não numa situação em que nós olhamos e comparamos Deus com alguma coisa. Mas Jesus diz que o único que habita de fato os céus é aquele que é o dono do universo, porque criou o universo, ele é maior do que o universo. E esse é o Senhor que está lá, que é todo poderoso. Jesus diz santificado, ou seja, separado de qualquer outra comparação, aquele que é exclusivo, que é único, aquele que não tem um outro rival ou igual, santificado seja o teu santo nome. Como se Jesus, irmãos, estivesse mostrando para aqueles que estavam agora aprendendo a orar, que eles deveriam realmente lavar, limpar os seus lábios, ter muita, mas muita mesmo atenção com quem eles estavam falando, porque não estavam falando com uma autoridade local, ou mesmo com uma autoridade de um país, ou mesmo com um grande líder ou alguma coisa desse tipo, mas eles estavam se achegando ao Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, aquele que de fato nós devemos olhar e dizer que não há espírito, não há demônio, não há anjo, não há nada, nem ninguém que seja digno de chegar até os seus pés. Se você se lembrar de Isaías no capítulo de número 6, a visão que ele tem tanto receio daquela visão, porque ele estava vendo de fato um Deus que não havia outro igual para compará-lo. Os anjos voavam, os anjos declaravam a santidade desse Senhor, os anjos sabiam que estavam na presença daquele que é todo poderoso. Por que que nós devemos aprender a adorar o Senhor nas nossas orações, irmãos? Porque na adoração nós vamos vendo o quão grande e poderoso é o nosso Senhor e não os nossos problemas. Nos nossos dias, irmãos, como é comum as pessoas viverem afetadas pelas situações que lhes apresentam. Como é comum nós olharmos para esses nossos dias, irmãos, e se sai uma notícia no jornal, o nosso coração já fica sobressaltado. Se alguém liga e fala alguma coisa, a gente meio que já assombrado, e agora, como é que vai ser? Mas quando nós aprendemos a adorar, irmãos, nós vamos aprendendo que mesmo que estejamos em perigo, nada pode arranhar o nosso Senhor.
Mesmo que a gente tenha todo tipo de mal perto de nós, ou sobre nós, ou nos acometendo, quando a gente aprende a adorar, irmãos, nós vamos vendo que maior o problema não chega aos pés do nosso Senhor. Quanto mais aprendemos a adorar, irmãos, a nossa alma vai ficando mais refrigerada, mais acalmada, mais fortalecida. Eu não sei se você se lembra, quando você era um garotinho, uma garotinha, às vezes com um machucado, às vezes um coleguinha dava uns cascudos na escola, mas quando você se aproximava do seu pai, da sua mãe, você via que agora era alguém grande que vinha te abraçar e te afagar. E mesmo com todos os medos que você pudesse ter, você iria voltar no outro dia para a escola, você iria voltar para a brincadeira que te machucou, mas você ia se lembrar que aquele que é maior do que você estava ali do teu lado para te incentivar novamente, para te fortalecer novamente, para dizer, ora, pode ir lá, se acontecer alguma coisa, eu vou estar contigo. Quando a gente olhava para os irmãos mais velhos e pensava, olha, eu posso encarar essa daí porque eu tenho a minha retaguarda. A gente tem quem está conosco. Irmãos, não é o irmão mais velho, não é o pai ou a mãe, mas é o Senhor que está do nosso lado. E quantas vezes, irmãos, se a gente não traz isso para o nosso coração, a gente vai vendo um Deus diminuto, um Deus distante, longe. Aqueles irmãos do passado, eles trouxeram de fato, em primeira palavra, soberano Senhor. Soberano. Essa é uma palavra maravilhosa, porque soberano não precisa de complemento. Ele é. Ele não precisa ser mais do que alguém. Ele não precisa ser em aquela situação. Ele é soberano. Se esgota o Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, quando nós aprendemos a adorar, além da calma que nós vemos um Deus tão grande, a nossa confiança vai aumentando então. Gostaria de fazer um convite para você. Quando você parar para orar, faça o exercício de dizer, Deus, eu não queria pedir nada, mas eu queria entender um pouco a tua grandeza. Eu queria, Senhor, nessa noite, orar e te dizer palavras que possam expressar um pouco a tua grandeza, a tua glória. Você se lembra das orações, irmãos, dos Salmos? Você se lembra quando aquele que a Bíblia diz que tinha um coração nas mãos do Senhor, as palavras que ele usa para falar de Deus? Você se lembra, queridos irmãos, dos discípulos, dos apóstolos, dos servos do Senhor, quando falam do Senhor? Nesses nossos dias, irmãos, talvez a igreja esteja se restringindo nas palavras. Talvez nós pensemos que seja cansativo repetir palavras de adoração a Deus. Talvez a gente pense que é redundante eu ficar repetindo que Deus é santo. Já falei, Deus entende. Mas a grande questão não é Deus entender. A grande questão é você entender quem Deus é. A grande questão não é Deus ser aumentado, porque não é. Ou diminuído, porque também não é. Mas a grande questão é o seu medo. A grande questão é você olhar para os dilemas da vida e se ver ou acuado, fugindo, acovardado, ou você se vê sereno, olhando para o desafio, sabendo que ele é grande, mas tendo o seu coração cada vez mais declarando, o meu Deus é maior. Eu nunca estou sozinho. Eu e o Senhor, aquela palavra se cumpre, caem 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor me garante de pé. Será que nós vemos uma igreja orando assim nesses dias, irmãos?
Será que nós cremos que esse Senhor, que é adorado aqui por esses irmãos, aquele que é santificado, porque nós pedimos, Deus, venha o teu reino. Será que nós trazemos isso para o nosso coração diante das nossas batalhas, irmãos? Nós vemos muitas vezes que diante dos perigos, dos desafios, a nossa tendência de oração é ir para as lágrimas, é ir mais para o desespero do que olhar para um trono e que nele está o Senhor reinando absoluto. Há uma segunda questão numa oração poderosa. O verso 29 vai demonstrar para nós, irmãos, que aqueles irmãos chegam diante do Senhor, depois de terem adorado, eles vão agora fazer uma exposição, uma contemplação, olhar a situação diante da qual eles estão. E no verso 29, irmãos, nós vamos separar essa expressão que eles trazem. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E por que isso, irmãos? Eles estão dizendo, Senhor, veja a nossa situação. E agora eles estão dizendo ao Senhor, se aludindo aos versos 27 e 28. Eles, depois de terem adorado ao Senhor, eles lembram, Senhor, verso 25, o Senhor disse por intermédio do Espírito Santo, através de Davi, o nosso pai, teu servo. E eles então, irmãos, vão repetir as palavras dos 2 primeiros versículos do Salmo de número 2, que nós lemos no início desse culto. Aquele salmo traz uma pergunta que Davi faz, e o Senhor, usando a vida de Davi, faz uma retórica. Por que se enfureceram os gentios? Por que os povos estão se levantando? Por que eles estão imaginando coisas vãs? E Davi, irmãos, continua, levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram contra o Senhor. Eles querem não o nosso mal em si apenas, mas eles querem ofender, diminuir, eles querem zombar, eles querem rebaixar o Senhor e o seu ungido, que é a obra de Cristo. E mais ainda, irmãos, aqueles irmãos aprendendo a oração, assim como Ezequias orou, eles agora vão dizer, verso 27, Senhor, isso é verdade também nos nossos dias, porque se ajuntaram aqui em Jerusalém contra o teu santo servo Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, outros gentios, gente de Israel, e verso 28, estão fazendo tudo, Senhor. E veja, o tudo aqui se refere ao mal que eles estão sofrendo, a questão do açoite, da ameaça que Pedro e João sofrem. Mas veja que isso não foge ao controle e ao propósito de Deus, porque o verso 28 vai terminar dizendo, aquilo que o teu propósito predeterminou. Era um propósito do Senhor que a igreja, passando pelas suas dificuldades, pelos seus sofrimentos, ela não se acomodasse, ela não se tornasse uma igreja 3S, como nós já ouvimos, e às vezes nós trazemos aqui uma igreja salva, sentada, sossegada, uma igreja que está, aqui estou louvando, aqui eu canto, meio displicente, meia boca, e a vida vai seguindo. Não, a igreja é atormentada de certa forma, para que ela não se acomode diante dos perigos da vida. E aqui, irmão, vale a pena você pensar que você precisa estar não apenas se preparando, mas se lembrando que você está num mundo que jaz no maligno, que você muitas vezes pode estar tendo dias muito bons, louvado seja Deus, mas você também tem que estar se preparando para dias maus. Na semana passada, irmãos, nós colocamos aqui a palavra sobre Davi, e eu trouxe para os irmãos uma oração que nós sempre devemos ter no coração. É, Senhor, prepara-me para o que o Senhor tem preparado para mim hoje. Deus, me ajuda a estar preparado para aquilo que o Senhor tem como plano e propósito, para que eu seja afiado, para que eu seja cada vez mais ornado, para que eu seja cada vez mais adestrado a lutar com esses dias. E aqui, irmãos, aqueles homens se lembram, Senhor, como foi nos dias de Davi, em que ele escrevendo o Salmo, mostrando que as nações se levantam com o Senhor. Deus, tem acontecido nos nossos dias. E aqui eu quero perguntar para você, querido irmão, o que você vê na sociedade de hoje?
O que você vê nos dias de hoje? Quantas nações, irmãos, têm se levantado a cada dia para buscar anular a influência do Evangelho, para buscar apagar o nome de Jesus da sua história, para dizer que cada vez mais é o homem pelo homem, as nossas descobertas e as nossas grandezas. A religião é algo a ser deixado de lado, porque ela é coisa para infante, para gente que de fato não chegou no nosso nível científico, pesquisador e acadêmico. Será que nós vemos, irmãos, semelhanças? Será que nós podemos lembrar que aqueles homens, 1000 anos depois de Davi, viam aquela semelhança, agora trazem para os seus dias, e nós hoje, 2000 anos depois, não vemos que acontece de fato da mesma forma? A rebeldia do coração do homem, irmãos, está presente. E nós precisamos ter essa questão de contemplarmos isso, de vermos essas questões, irmãos. Porque quando a gente traz uma exposição correta do que está acontecendo, um foco correto, a gente vai vendo o problema sendo delineado, a gente vê aonde o Senhor pode estar trabalhando, a gente tem a intenção, a atenção, o foco correto nas coisas. Pastor, então na minha oração eu tenho que saber de tudo? Não, querido irmão, mas quanto mais você tem uma visão das coisas, mais você sabe aonde Deus precisa estar agindo. E se é num pecado que precisa ser vencido, você vai focar naquilo ali. Vai dizer ao Senhor: Deus, eu não tenho conseguido lutar com isso na minha vida. Contempla, Senhor, olha para a minha caminhada como tem sido difícil. Se é um relacionamento quebrado, conturbado, irmãos, Deus, eu não consigo entrar num acordo dentro de casa, às vezes, com meu esposo ou minha esposa. Deus, eu não consigo falar a mesma língua que os meus filhos. Parece que eu falo A, eles entendem X. Senhor, eu não consigo estar bem com o que tem acontecido, às vezes, dentro da igreja. Foco, visão, contemplação e entender o que está acontecendo. A exposição, irmãos, vai fazendo com que eu fique mais vigilante, mais assertivo. E ainda possa ver Deus agindo, me respondendo. E um crente vigilante, irmãos, é um crente que reconhece as ações de Deus. Ele não é um distraído. Ele não é alguém que está ali dentro da igreja e às vezes a gente vai vendo pessoas obtendo as suas vitórias, caminhando, mas a gente não presta atenção e a gente acha que domingo após domingo é tudo igual. Vai cantar um X número de cânticos, o culto vai ter aquela leitura, a voz do pastor é mais ou menos aquela sempre. A gente vai se acostumando com essas rotinas e a gente vai distraidamente se distanciando do poder de Deus. Uma oração poderosa, irmãos, é uma adoração, é uma exposição, uma contemplação. Quantas vezes, irmãos, nós oramos ao Senhor, nós entendemos que a nossa vida espiritual está meio cambaleante, mas a gente não consegue discernir o que tem acontecido. A gente não consegue discernir o porquê das coisas estarem como estão. A gente não consegue voltar e pensar: Senhor, foi aqui que começou, é aqui que a coisa tem que ser acertada. Uma oração poderosa, irmãos, ainda no verso 29. Agora mudando o foco. Depois de adorar ao Senhor e se ver encorajado, depois de expor ao Senhor, contemplando o que está acontecendo, as ameaças das pessoas ao testemunho, o desafio que as pessoas estão vivendo, a questão de não conseguir viver para a glória de Deus, agora há uma petição pessoal. O verso 29 ainda traz essa questão. Concede aos teus servos, concede, Senhor, a nós, que anunciemos com toda a intrepidez a tua palavra. Irmãos, diante das dificuldades que nós temos, o que nós temos pedido ao Senhor? Quantas vezes nós não oramos dizendo assim: Deus, resolve esse problema? Se é saúde, nós oramos por cura. Está errado? Não. Mas será que nós já oramos alguma vez dizendo: Senhor, me dá coragem para diante dessa situação de saúde eu não perder o foco em Jesus? Será que nós oramos, irmãos, quando relacionamentos estão quebrados,
Nós pedimos ao Senhor, Deus, mesmo em meio a tanta briga, não deixe que eu me afaste de Ti. Me capacita, Senhor, para poder lidar com isso, com vigor, com força, com sabedoria. Senhor, se eu sou o problema, me ajuda, Senhor Deus, a ter mudado o meu jeito, as minhas palavras, os meus olhares, os meus comportamentos. Diante, irmãos, das frustrações que são comuns, ninguém aqui é super-herói. A gente não vence todo jogo de 10-0. Ao contrário, quantas vezes nós nos vemos humilhados? Quantas vezes nós nos vemos impedidos de vencer nas nossas jornadas? Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a noção de orar, Senhor, me dá caráter, para que eu não venha apelar, para que eu saiba, Senhor Deus, que agora é hora de ficar calado, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo zombado dentro de sala de aula, talvez. Senhor, me dá capacidade para honrar o Teu nome em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio à fúria das nações, Senhor, que eu me lembre que tudo está no Teu controle e que eu preciso ser perseverante agora. Meus irmãos, uma oração poderosa não é aquela que a gente diz assim, vai dar tudo certo, Deus vai fazer tudo e tal. Não é assim. E essa é a questão que muitos crentes, irmãos, não avançam em maturidade, não aprendem a ter casca grossa no meio de dias em que a gente vê que o negócio está difícil. Crentes que, num primeiro não, desanimam com tudo. Crentes mimimi mesmo. Ah, me olhou com cara feia. E eu faço um beição que vai daqui lá no clério. Ah, não me atendeu. Quem é esse irmão para falar comigo dessa forma? Me exortar? E aí, a gente vai se tornando raquítico espiritualmente, a gente vai se tornando azedo por dentro e por fora, a gente vai se tornando amargo, a gente vai se tornando arredio a estar na igreja do Senhor. E aqui, irmãos, abrindo um parênteses, a gente vai vendo que a igreja é tão boa, que a igreja sofre todo tipo de situação de injustiça, e Deus, pela sua graça, vai fazendo que a igreja vá caminhando, às vezes machucada, mas vai caminhando. Mas lá fora, onde não há misericórdia, a gente às vezes apanha e luta porque acha que lá é que a gente vai conseguir as coisas. E abandona a igreja do Senhor, que é o lugar onde a gente é curado de verdade. Irmãos, uma oração poderosa, quando traz uma petição pessoal, não é aquela oração que a gente apenas levanta a voz e diz, Senhor, me dá vitória. Uma oração de fato poderosa, irmãos, ela traz exatamente o que esses irmãos estão orando ao Senhor. Deus, olha para as suas ameaças, eles estão vindo sobre nós, eles estão, Senhor, jogando contra nós, mas concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Deus, está chovendo pedra, mas ajuda a aguentar a pedrada e continuar no meu caminho. Não deixa, Senhor, que eu me acovarde diante das coisas. Não deixe, Senhor, que eu venha retroagir diante do mal. Ainda, Senhor, que haja perda. Ainda que eu perca o emprego, Senhor. Mas que eu não seja infiel ao Senhor. Ainda, Senhor Deus, que a gente volte para a prisão, mas que a gente continue anunciando a Tua palavra. Ainda, Senhor, que os amigos virem as costas, os compadres parem de me chamar para as rodinhas. Senhor, que eu não venha negar o Teu nome e fraquejar diante dessas situações.
Essa é uma oração pesada, irmãos. Porque ela agora vai começar a dizer para o Senhor: Deus, me prepara para o que o Senhor tem preparado para mim. A oração de Davi, a oração daqueles irmãos, a oração que nós precisamos aprender. Queridos irmãos, vai chegando um momento em que mesmo a gente cansado de ouvir os sermões, mesmo a gente pensando que está repetitivo, estamos ouvindo tantas vezes, mas vai chegar um momento em que diante desse mundo você vai ter que se lembrar quem você serve. Eu e você seremos colocados de fato, dia a dia, com aquilo que de fato está no nosso coração. E queira Deus, irmãos, que eu e você sejamos encontrados como aqueles que estão fiéis ao Senhor Jesus. Mas há um último passo de uma oração poderosa no verso de número 30. Depois de adorarem, depois de colocarem a situação, depois de fazerem um pedido pessoal, que sejam fortalecidos diante das lutas. Como o Senhor Jesus orou: Senhor, não nos deixes cair em tentação, ajuda-nos a ser santos, a continuar na caminhada. A última petição é agora pela ação de Deus de fato. Chegamos aonde muitos já começam a oração. Irmãos, é uma petição agora do Senhor. Uma petição para que o Senhor manifeste a sua providência. Deus, o Senhor disse que ia me manter contigo. O Senhor é aquele que pode me sustentar nessa situação. Então, Senhor, age. Faz na minha vida, Senhor Deus, com que eu veja a tua boa mão sobre mim. O teu cuidado, o milagre do Senhor, uma ação que só pode vir de ti, Pai. O texto diz, irmãos, concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, mas o verso 30 diz: enquanto isso, enquanto o Senhor está nos ajudando a ser fortalecidos, que o Senhor estenda a tua mão para fazer as curas no nosso meio. Que o Senhor livre as pessoas, que o Senhor mostre os teus sinais de que o Senhor está vivo, agindo, o Senhor continua salvando, faz os teus prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, uma oração poderosa é aquela que nós dizemos ao Senhor: Deus, continua manifestando a tua graça, continua perdoando pessoas, Senhor. Continua salvando aqueles que a gente acha que não tem solução, mas que o Senhor sabe. Pai, continua, Pai, fazendo a tua boa mão agir. Faz a tua grandeza, Senhor Deus, sobressair da cortina de ameaças, da fumaça. Deus, nos surpreenda como o Senhor sempre faz. Faz de novo, Deus. Salva. E irmãos, quando nós vamos orando, depois de reconhecermos quem é o Deus da nossa vida, contarmos o que está acontecendo, pedir que Ele nos capacite, orar para que Ele se manifeste, irmãos, orando dessa forma, o Senhor vai agindo. Olhe para a sua Bíblia no verso de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aqui, Lucas relembra o que aconteceu lá no capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce naquele cenáculo. Se você se lembra daquela passagem, aquela igreja estava reunida alguns dias depois que Jesus foi assunto aos céus, mas eles estavam reunidos para orar. Eles estavam reunidos para adorar ao Senhor, mesmo vendo que Jesus já não estava ali mais corporalmente entre eles. Eles estavam ali obedecendo e dizendo: Jesus, o Senhor mandou que nós ficássemos em oração. Eles expõem então a situação: estamos aqui orando, clamando, te buscando. Eles passaram dias dizendo ao Senhor: Senhor, nós estamos precisando agora entender qual é o teu ministério para conosco, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos ajude agora que o nosso Senhor subiu aos céus, que o Senhor nos dê a dignidade de sermos realmente representantes do teu reino. E enquanto eles oravam, irmãos, o Senhor então faz um som surpreendentemente forte acontecer.
E eles agora são capacitados, e eles falam em línguas diferentes, eles expõem o evangelho para nações diferentes, todos de uma só vez. Aqui, queridos irmãos, há uma lembrança disso. O lugar treme, todos ficam cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, com ousadia, com coragem, se dizendo: olha, Jesus está salvando pessoas. Eles anunciam a palavra de Deus, novamente a palavra de Deus. Querido irmão, como é que anda a sua vida? Querida irmã, como é que anda a sua história? Meus irmãos, minhas irmãs, ao que nós temos recorrido diante dos desafios que vêm sobre nós? Será que nos momentos de tristeza e de dor, irmãos, você tem recorrido ao seu quarto, usando a expressão de um filme aqui, o seu quarto de guerra? Ou você tem recorrido às últimas invenções que a química tem proporcionado? Você tem recorrido àquele que de fato te conhece, que te sonda? Ou você tem recorrido apenas ao conhecimento que pode de repente te anestesiar em meio à dor? Esse é um ponto que muitos se pegam, e nesses nossos dias, irmãos, não é incomum gente que só consegue dormir sob efeito de um psicotrópico. E eu queria terminar essa palavra te fazendo um convite. Eu tenho quase que certeza, querido irmão e irmã, que quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, a gente se vê desse tamanhozinho. A gente se vê impotente. A gente se vê devedor. A gente se vê assim: Jesus, como é que vai ser? Mas foi Jesus mesmo que disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estou com vocês até o último dia. E esse Jesus está aqui nesse lugar hoje. Talvez eu e você nos vejamos tão pequenos, mas isso é bom, porque é o nosso Deus que é grande. E Jesus disse, querido irmão, querida irmã, que aquele que vem até Ele de modo nenhum seria lançado fora. Então eu queria convidar você a confiar em Jesus e colocar a sua vida diante dEle. A confiar em Jesus e dizer: Senhor, me ajuda, para que eu não seja presa fácil diante desse mundo. Para que eu não me veja, Senhor Deus, distraído e sendo tomado das tuas mãos seguras. Me ajuda, Senhor, me segura, me abraça, Pai, me ajuda a viver uma vida que te agrade mais. Me ajuda, Senhor, a entrar no meu quarto e ali, Senhor Deus, me render a Ti e orar e chorar e ver o Senhor agindo na minha vida. Vocês que são mais novos na igreja, queridos irmãos, quantas coisas nós vimos acontecendo aqui. Quantas vezes, num sábado de manhã, nós vínhamos para cá e tínhamos um chamado concerto de oração. Quantas noites, irmãos, rodamos aqui em vigílias. Quantas vezes, queridos irmãos, diante de processos na justiça, a igreja se reunindo, chorando, clamando a Deus. E está aqui hoje. Venceu, tem vencido. Mas esse, irmãos, é um desafio perene. Nós não podemos ficar lá atrás com o que o Senhor já fez. E esse é um chamado a você, querido irmão, querida irmã, que se apresente hoje diante de Deus. Se levante hoje para dizer: Senhor, me ajuda, que esse é o meu tempo. Os dias dos apóstolos passaram, os dias de Davi passaram, os dias que vivemos anteriormente passaram, mas hoje é o nosso tempo, irmãos. Tempo de nos erguermos para dizer: Senhor, me ajuda a ser esse
homem, essa mulher de oração desses nossos dias, para que outros possam ouvir o teu evangelho e se achegar até o Senhor. Para que eu possa ver a minha casa convertida a Deus. Para que eu possa ver meus amigos não sendo lançados nas chamas do inferno, mas conhecendo o livramento em Cristo Jesus. Para que eu possa ver a minha cidade impactada pelo poder do evangelho. E esse é o chamado, irmãos. O Senhor tem nos perguntado onde nós estamos. Onde eu estou. Onde você está nesses tempos? Eu queria te convidar a baixar sua cabeça e responder essa pergunta diante de Deus. Onde o Senhor vai nos encontrar? Onde está você? O Senhor vai ouvir a tua voz orando? O Senhor vai ouvir você clamando pela sua casa? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa? O Senhor vai ouvir você clamando pelos seus filhos? O Senhor vai ouvir você pedindo livramento dos desenhos que seus filhos talvez estejam assistindo, que ensinam para ele sobre dragões, sobre fadas, sobre duendes, mas não ensinam sobre a cruz. O Senhor vai ouvir você orando pela cidade? Ou Ele vai ouvir você murmurando, praguejando, sendo mais um nessa multidão? O Senhor vai ver você de madrugada, talvez rompendo com frio e dizendo: Deus, livra o meu lar da perdição. Ou Ele vai ver você silencioso, calado, acovardado. O Senhor vai ver você orando poderosamente e vai fazer a sua casa tremer diante do poder do Espírito Santo. Ou será que você já não crê mais nisso? Seu coração está vedado para a palavra de Deus. Esse é um tempo, irmãos, de confessarmos que às vezes deixamos de orar porque talvez a gente se ache que esteja muito bem e talvez Deus não tenha encontrado lugar mais na nossa caminhada. Não espere o problema chegar para se levantar em oração. Em nome de Jesus, não espere os dias maus chegarem. Tome um propósito hoje de realmente firmar seus pés com Jesus. Tome uma decisão hoje, no nome de Jesus, de ser alguém que vai de fato cerrar fileiras com crentes. Nosso Deus, o Senhor está contemplando a tua igreja nessa hora. E eu rogo, Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus. E nos ajuda, Pai, a não nos curvarmos a esse mundo. Nos ajuda, Deus, a ser exemplos para os nossos filhos. Nos ajuda, Deus, a ser exemplos para os crentes mais novos. Nos ajuda, Deus, a não nos curvarmos, a não ser diante do Teu nome, Pai. Deus, aviva a Tua igreja. Tira-nos, ó Deus, dia a dia do nosso comodismo. Tira-nos, ó Deus, para que nós vejamos que muito mais do que nós pensamos ou pedimos, o Senhor tem muito além para nos dar e nos abençoar. Ergue-nos, ó Deus. Move o nosso coração para perto de Ti, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a ser alcançados por Ti, trabalhados por Ti e mudados por Ti, Jesus.
Que nós nos lembremos que o preço que o Senhor pagou naquela cruz foi muito grande. Que o teu nome, Jesus, é muito santo. Que nós não podemos, hora nenhuma, brincar com o teu nome. Que nós não podemos usar o teu nome, Deus, como um chavão supersticioso. Mas que nós precisamos de fato, Deus, nos render a Ti todos os dias. E clamar ao Senhor, Pai. Aprender a Te adorar. Falar das Tuas grandezas e das Tuas obras poderosas. Aprender a ler o nosso tempo, Pai. Discernir o que está acontecendo. Buscar o Senhor para ser fortalecidos, ó Deus. Diante das lutas que não cessam. Mas também ver os Teus milagres, a Tua glória, o Teu poder sendo renovado sobre nós e em nós, Pai. Deus, Tu és todo poderoso, Tu és santo, Tu és digno, ó Deus, de toda exaltação. E nós poderíamos passar aqui horas e horas, ó Deus, sem sequer, ó Deus, declarar 1% da Tua grandeza e da Tua majestade. Mas esse é o tempo, ó Deus, em que nós somos o tempo todo apressados. Tudo tem que acabar rápido. E a gente talvez nem saiba o porquê. Mas na realidade o nosso inimigo está nos forçando, Deus, a sempre estar correndo atrás do vento, correndo atrás, ó Deus, de conquistas humanas, e esquecemos que o nosso lugar é na eternidade com o Senhor. Lembra o nosso coração disso, Pai. Ajuda a Tua igreja, ó Deus, a não sucumbir a esses dias e a ser uma igreja, ó Deus, que Te busca, ó Deus, fervorosamente. Fervorosamente. Sopra em nós, Espírito Santo. Sopra em nós, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, e toma-nos nas Tuas mãos. Levanta o Teu povo, ó Deus, como um exército que guerreia dentro da oração. Se alguém que não Te conhece nessa noite, Pai, que o Senhor se revele, que o Senhor salve aquele que ainda não se confessou do Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor faça a Tua glória brilhar nesse lugar, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer coisas enormes aqui, e é isso que nós buscamos do Senhor. Muitas conversões, Pai, muitas conversões. Nós queremos essa cidade para Jesus, Pai. Essa cidade já é Tua, mas nós queremos as vidas aqui se rendendo a Ti, Pai. Dá poder à Tua igreja, dá coragem, ó Deus, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.